Em São Carlos, moradores reclamam do abandono do Parque Linear. Local que deveria ser de lazer virou motivo de muita dor de cabeça. O mato alto, insegurança e falta de manutenção são alguns dos problemas do Parque das Nascentes, do Tijuco Preto. O espaço que antes era frequentado por diversas pessoas, hoje está abandonado. O João, que mora na região, conta como era o dia a dia dos frequentadores do parque. As pessoas vinham e aproveitavam, principalmente no final de semana. Muitas pessoas também da área da terceira idade fazer caminhadas, né? Porque é uma área bem extensa, quase um alqueire, mais de 25 mil metros quadrados. Vocês podem ver a extensão dessa área. E agora está parado, abandonado, cheio de problemas, né? Porque com esse mato todo, a iluminação já foi roubada, né? A fiação. Já estão refazendo ali e nós estamos até pedindo, não vamos pedir para o órgão público, os órgãos públicos, vamos pedir para as empresas, né? As empresas da região poderiam adotar essa praça, aproveitar mais. O Parque Linear fica aqui no meio da cidade e foi inaugurado em junho de 2007. O local, que antes era bastante frequentado pela população, hoje está abandonado. Bom, na época de 2005, 2006 até 2007 fizeram a remodelação toda aqui, estava maravilhoso, todo o calçamento, a iluminação, muitas pessoas, o playground aqui atrás que vocês estão vendo, as pessoas vinham e aproveitavam, principalmente no final de semana. O professor de uma escola da rede estadual realiza visitas pedagógicas com os alunos com frequência e lamenta a situação do local. Nós nos deparamos aqui com um meio ambiente totalmente degradado, né? Então nós temos aí sacolas, nós temos lixo, nós temos aqui atrás, se vocês observarem, tem um parque aqui que não dá nem para ser utilizado por conta do mato. Então essa causa ambiental, ela muito nos preocupa, não só a mim, professor de filosofia, que a gente trata também dessas questões éticas com relação ao cuidado, né, do meio ambiente, a preservação do ecossistema. Os alunos também cobram o posicionamento da Prefeitura Municipal. A gente veio fazer as pesquisas, os trabalhos e a gente percebe muita degradação por conta de segurança. A gente não consegue usar o parquinho. Aqui andando, a gente corre muito risco de aranha, escorpião, porque a gente passa no meio do mato, a gente até se perde, sabe? É uma coisa que a gente tem muito perigo, a gente não se sente seguro aqui. Ali, a gente não sabe se pode ter alguém escondido para fazer algum mal, algum roubo. Eu vim aqui quando era criança, eu praticava caminhada com meu cachorro aqui, eu usava o parquinho com as minhas primas, e aí agora a gente não consegue mais. Voltando da escola, não dá para passar no caminho, ninguém que para passar tem que dar toda uma volta para poder passar para o outro lado, não dá para passar mais pelo caminho, pelo perigo. Karine Teixeira, de São Carlos, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de São Carlos apenas informou que vai enviar uma equipe no local para verificar a situação. Para a gente falar mais sobre isso, recebemos aqui no nosso núcleo de jornalismo José Francisco Ramos, engenheiro civil. José Francisco, infelizmente essa situação de abandono ocorre em muitas cidades. Por que tanta falta de interesse do poder público com essas áreas tidas como áreas de lazer? Uma ótima tarde, bem-vindo. Boa tarde. É uma situação que é recorrente em quase todas as cidades do Brasil. Uma tremenda falta de respeito ao meio ambiente. Ou seja, também esperar que o poder público vá fazer alguma coisa realmente muito otimismo da população. O que tem que ser feito é realmente, como a ação do senhor que falou, procurar parcerias para poder ter o trabalho de restauração de uma área de 25 mil metros e como também o professor fez esse trabalho de conscientização com os jovens, são trabalhos que a sociedade tem que começar a se engajar nos problemas do meio ambiente, nem também a questão do poder legislativo, que também é de uma omissão ímpar, né? Você citou aí agora essa importância do professor fazer esse trabalho com jovens lá no local. É realmente um exemplo e mostra que essa área pode contribuir ainda mais para a formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes. É criar a cultura de cuidar bem do meio ambiente. Ou seja, o que está sendo feito deveria ser multiplicado sempre em todos esses ambientes que estão degradados.
é inconcebível você ter o lixo sendo jogado, a falta de segurança, a falta de manutenção. Eu tive observando que esse parque foi constituído em 2007, ou seja, e dali para cá, você percebe que o poder público não tem feito a lição de casa. E muitos casos, associações aí de São Carlos, que têm feito retirada de lixo, a poda de gramas, ou seja, tornar-se um local de habitabilidade junto com o meio ambiente. De 2007 para cá, o parque veio se deteriorando após a sua inauguração, afastando as famílias desse local. E aí eu pergunto para você, como resgatar então, como trazer de volta essas pessoas para esse parque importante lá da cidade que hoje está abandonado? A melhor maneira é a educação, ou seja, quando você tem um ato até às vezes simples de levar jovens ao local, conscientizar, fazer a retirada, é um trabalho realmente que às vezes pode parecer pequeno, mas é de uma grandiosidade muito extensa, porque você começa a multiplicar isso na sociedade. Ou seja, a maneira mais correta é resgatar pela sociedade mesmo. E o poder público tem que ajudar, né? O legislativo tem que ajudar, as empresas do entorno têm que ajudar, todos têm que ajudar o meio ambiente. A manutenção adequada desses parques, dessas áreas de lazer, Zé Francisco, passa também por um bom plano diretor, um plano diretor bem elaborado? Sim, o plano diretor, salvo engano, de São Carlos, ele está sendo reavaliado. E tem várias áreas ali, várias nascentes que foram recuperadas, tudo, mas também volto a dizer que se não houver a participação da população em ajudar também um plano diretor bem elaborado, ela fica assim, esperando que legisladores façam as leis, mas ela não contribui. Ou seja, a responsabilidade também e principal também está no ser humano que convive na sociedade. Ou seja, se ele não colabora, ele teoricamente tem poucas maneiras de exigir alguma ação, né? Se de um lado você tem o ser humano que às vezes não colabora, você tem que ponderar que do outro também você tem gestores que não fazem o mínimo de obrigação, que é manter esses locais organizados, né? Óbvio, são coisas assim que antes da pandemia, a Prefeitura de São Carlos, ela sempre colocava que de 45 a 60 dias ela estaria retornando em manutenção a todos esses espaços semelhantes a esse. O que você pode ver pela vegetação, pela sujeira, que já faz bastante tempo que não se vê manutenção. Ou seja, você começa lugares provenientes de depósito de lixo irregular, ou seja, o poder público está, mais uma vez, omisso nas suas ações básicas como poder público. José Francisco Ramos, engenheiro civil, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube e uma ótima semana. Boa semana a todos.